Olá família, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estamos nesta noite reunidos no nome santo do Cristo para darmos continuidade a esta programação que estamos aqui sempre de segunda a sábado, trazendo momentos de reflexão na palavra de Deus. A você que sempre nos acompanha, Deus abençoe a todos, nossos amigos, irmãos, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que a graça do Senhor Jesus esteja presente. E nesse momento, diante de tantas adversidades, mais do que nunca, vamos fazer aquilo que a Bíblia pede, que é orar por Israel. Nós estamos vendo nos noticiários que o mundo se encontra em momentos muito difíceis. E Israel está nesse momento. E se você abençoa, é abençoado. Meus amados, que Deus abençoe todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família. Nesta noite de quarta-feira, hoje é 2 de outubro, nós vamos dando continuidade, começando a semana ainda, né? Hoje é apenas quarta-feira, estamos aí pela metade da semana, vamos assim dizer, e a gente então vai para a palavra de Deus nesta noite com o pastor João da Cruz. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor por essa quarta-feira, 2/10/2024, e também pela nossa graciosa oportunidade de agradecer, de louvar e adorar o Senhor, porque Ele é digno. Diante de tantas circunstâncias, de situações complicadas, delicadas, mas maior é Deus do que as nossas limitações e do que aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas é claro que a gente também está um pouco apreensivo e o nosso dever é orar uns pelos outros, inclusive pela nação de Israel, que a Bíblia tem bênção para aqueles que oram, aqueles que abençoam, que é dando que se recebe. Para você que está conosco nessa noite de quarta-feira, você é muito bem-vindo. E a minha oração é que Deus em Cristo os abençoe ricamente em nome de Jesus. O texto bíblico da nossa reflexão hoje é 1 de Pedro, é 1 de Pedro, capítulo de número 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. É 2 de Pedro, 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Então vamos falar sobre as promessas de Deus. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua gloriosa e para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre promessa. As promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O que é promessa? Promessa é um ato voluntário do próprio Deus, a qual ele se compromete, ou ele se submete a um compromisso fiel e santo ao seu servo. Isso é algo de Deus. Deus não é obrigado, mas ele faz promessa. E ele já cumpriu muitas delas. Mas o importante é que a gente tem que entender, inclusive no nosso trimestre, nós vamos aprender a entender o significado das promessas. Porque existe promessa incondicional, e existe promessa condicional, existe promessa geral e promessa pessoal. E existe promessa para Israel e promessa para a igreja. E tem gente fazendo confusão, porque não sabe fazer essa distinção. Então pega uma promessa que é pessoal e aplica para todos. É errado. Então, eu vou falar um pouquinho hoje só a respeito do propósito das promessas, ou da promessa de Deus. Ela tem um propósito, que é outra parte importante. Então,
Em primeiro lugar, qual é o propósito das promessas de Deus, desse ato voluntário, desse ato de amor? É um ato de amor de Deus que Ele mesmo se compromete a fazer esse compromisso fiel e santo ao seu servo. Presta atenção, ao seu servo. Então, qual é o primeiro propósito? O propósito das promessas de Deus, desse ato voluntário, é a nossa redenção. Sim, Senhor. É para nos redimir. O que ele fez bem no comecinho da história, quando ele disse a Noé para construir a arca, ali Deus estava prevendo a sua redenção, o seu livramento, né? E foi justamente isso que aconteceu. E Noé, na construção da arca, levou um tempo, claro, mas como ele creu e obedeceu na palavra do Senhor, ele salvou tanto a vida dele como da esposa, dos filhos e da sua nora. Que Noé é um exemplo de pai que cuidou da sua família, que protegeu a sua família, que colocou ela na arca, que é Cristo, né? Então, aqui está a primeira revelação bíblica do propósito da promessa, redenção. Segundo, ele fez também a mesma coisa com Abraão. Quando ele disse a Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus também estava prevendo, através dessa promessa, a redenção da nação de Israel. E se tornaria um exemplo, né, de Deus na terra para as demais nações. Então, Deus também estava prevendo redimir a redenção dessa nação, que a prova está até hoje. Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus, né? Eles ali tem a proteção divina. Isso é óbvio, está claro. E por último, através de Cristo, eu, você, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, também fomos livres, fomos redimidos, resgatados do pecado e da escravidão, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é o propósito, o primeiro das promessas de Deus. Não é o que anda dizendo por aí, viu? Presta atenção. Primeiro é nos redimir, é nos livrar daquilo que nós estávamos sentenciados. E em terceiro lugar, o propósito da promessa de Deus, e em segundo lugar, aliás, é nos guiar. O propósito de Deus é nos direcionar. Sim, Senhor. Porque Deus quer cuidar de nós. Ele quer ter esse cuidado com as nossas vidas. Olha aqui o que está dizendo no versículo 6. Por causa das promessas de Deus, Deus espera que nós sejamos transformados a ponto de termos em nós a natureza divina. Esse é o propósito da promessa, é guiar, orientar, direcionar para a vontade de Deus, o querer de Deus. Não é para o nosso querer, como estão dizendo por aí. Estão prometendo promessas voluntárias aos montes. Não, a promessa de Deus ela tem propósito. Primeiro é redenção. E agora ele quer nos guiar. Sim, Senhor, ele quer estar na direção. É por isso que Abraão se saiu bem. Porque Abraão tinha 3 marcas na sua história. Primeiro, tenda. Que Abraão não enfincou estaca na terra que era dele. Ele viveu de tenda. Ele estava hoje aqui, amanhã já não estava mais. É diferente do povo de hoje, né? Que acha que vai viver aqui para sempre. Não vai, viu? Nós hoje tínhamos que ser igual a Abraão, mas infelizmente não é. Segundo marco de Abraão, altar. Era um homem de oração, um homem de compromisso, um homem que sempre estava falando com Deus. E terceiro, promessa. A promessa era como uma luz no seu caminho.
que dava a direção, que é o que Deus quer fazer conosco. As promessas de Deus é para essa luz que nos guia, que nos orienta, não para este mundo, mas lá, para cima, para cumprir o que está na Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que tem que estar priorizado na nossa vida. Isso é que tem que ser o primeiro lugar. A promessa de Deus é para esse fim, é para esse propósito, que não é o que estão ensinando, não é o que está acontecendo com muitos que se dizem cristãos. Para começar, eles não sabem distinguir uma promessa geral de uma promessa pessoal. Uma promessa que é para Israel e uma promessa que é para a igreja. Uma promessa que é incondicional para uma promessa condicional. E por último, em terceiro lugar, o terceiro propósito das promessas de Deus que nós vamos estudar nesse trimestre, encerrando o nosso ano de 2024, é para abençoar o seu povo, os seus santos. Claro que Deus tem bênção, só que não é essa bênção também que estão oferecendo por aí, gente. Não, é a bênção do Senhor, que Provérbio, Salomão, é a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. É parecido com a oração de Agur, em Provérbios 30. É aquela bênção que Paulo falou sobre isso, que a gente tem que estar contente. Não seja o vosso costume com avareza, esteja contente com o que tendes. Paulo diz, olha, se você tem uma roupa para vestir e um alimento para satisfazer a sua fome, nem falou de teto. Eu vou colocar para minha conta. Tem um teto para você se agasalhar, se acomodar. Esteja contente com isso, rapaz. Para que preocupação por outras coisas? Para quê? A Bíblia diz, não esteja inquieto por coisa alguma dessa vida. Então, o de Deus é nos abençoar com o necessário, é suprir as nossas necessidades. Não é essa bênção de prosperidade que você vai ter tudo, como diz lá Isaías 1:19, você vai ter o melhor dessa terra. Pode até ter, mas isso não é prioridade, como tem colocado. Esse não é o fim. Esse não é o propósito principal. Esse é o resultado da gente crer. Hebreus, capítulo 10, verso 23, assim, retenhamos firme a confissão da nossa fé, porque fiel o que prometeu. O importante não é nem você receber a bênção, é você crer na bênção. Permanecer fiel, mesmo se ela não acontecer. Porque, na verdade, a maior vitória do crente não é aqui. É quando a gente chega lá. Pois Jesus falou, não ajuntei tesouro na terra. Para quê? Se Jesus falou que não é para juntar, gente, que ele sabe do problema, do risco que nós corremos aqui. Mas muita gente, por falta de conhecimento, de compreensão do que é a promessa de Deus na nossa vida, que é para a redenção, que é para ele nos guiar e abençoar com a bênção necessária, que nos edifica, que nos prepara não para aqui, mas para lá, que faz a gente olhar para cima, buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima. Sim, Senhor, que isso aqui passa. Que passa. Então, é isso. Isso é que a palavra de Deus garante. Essa é a bênção que Deus prometeu e cumpre, que ele é fiel. A palavra fiel é esta. Se Deus falou, ele cumpre. Agora, é claro também que nem todas as promessas de Deus é para a gente aqui, está muito delas lá. Por exemplo, a promessa de glorificação desse corpo, no céu. A promessa de não ter mais doença, é no céu. A promessa de não ter mais problema, no céu. Promessa de arrebatamento que muita gente não acredita, nem pastor, céu. A promessa de livramento da grande tribulação,
Céu! E não aconteceu ainda, mas eu creio. E nós precisamos crer, porque Deus é fiel. Se Ele falou, Ele cumpre. Deus vela para cumprir com a sua palavra. Então, fica essa pequena reflexão nesse ato voluntário de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que habita em nós. Ele se comprometer de fazer essas três coisas, de cumprir esses três propósitos das suas promessas. Primeiro, redenção, nos redimir em Cristo. Jesus é a nossa redenção, viu? Segundo, nos guiar. E para isso Jesus disse, eu sou o caminho, João 14:6. Eu guiar pelo caminho, o único. E terceiro, nos abençoar. E essa bênção é o próprio Deus, viu? Bênção é a dádiva divina que faz prosperar o trabalho cristão para Deus. Para Deus. Então, nessa noite, fica essa pequena reflexão. As promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Quero orar por você nessa noite. Quero orar pela sua casa, família, seu trabalho, seu janela. Debaixo dessa promessa, eu creio que Deus também tem promessa para você. Inclusive, se você ainda não é de salvação, de libertação, de transformação, Deus quer que você seja salvo, liberto e transformado para a glória de Deus e para a sua bênção. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade graciosa de estar aqui nessa quarta-feira, Senhor, no propósito, confiando nas promessas santas e fiéis do Senhor. O Senhor tem esse ato santo de fazer santas e fiéis promessas e o Senhor tem cumprido todas elas. Com certeza que aquelas que ainda não se cumpriram vão se cumprir para a glória de Deus e para a bênção daqueles que necessitam. Nessa noite eu apresento esta casa, esta família, este homem, esta mulher. Eu sei que muitos estão precisando, Senhor. Muito. Eu sei que também nós estamos vivendo uma época de muitas promessas que não vão se cumprir, mas as do Senhor, foi Jesus que disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas promessas, minhas palavras não hão de passar, sem que se cumpra. O Senhor vela por essa palavra. Ela não volta a passar. É por isso que eu creio e declaro nesta noite. É noite de provisão, é noite de socorro, é noite de providência. Eu oro pela juventude, criança e adolescente, todos que estão debaixo dessa verdade, da santa palavra de Deus, que é viva e eficaz e que o Senhor vela para cumprir. E seja feita a vontade do Senhor, pois essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a vontade do Senhor, o Senhor o cumpre. Que assim seja, hoje e sempre, em nome de Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então persistir na esperança, crendo, porque muitos já perderam, né? Na esperança do arrebatamento, na esperança de uma vida melhor. Vamos permanecer na palavra de Deus. Reflita nisso. Não deixe que a circunstância da vida, o próprio diabo com suas artimanhas, tirar a sua fé, a esperança naquele que vive para sempre. Porque a esperança do cristão é Cristo Jesus. Meus amados, Deus abençoe você nesta noite, que Deus te dê graça, tenha uma noite abençoada. Muito obrigado pelo carinho da audiência e Mestre das Artes, Valmon, todos nossos amigos e irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo que sempre têm estado conosco. Deus abençoe vocês. A gente volta amanhã a partir das 21h30. Fiquem todos com Deus e até lá.